pessoal, graça e paz, tudo bem? Bem-vindos ao Teologando, seu canal de devocionais aqui no YouTube. Antes de começarmos o estudo de hoje, eu peço que você dê o seu like, que você comente, que você compartilhe esse vídeo, para você estar ajudando o nosso trabalho aqui no canal. O Teologando, como eu disse, é um canal de devocionais que nós trazemos aqui a palavra de Deus, uma questão mais, com temas mais cotidianos, com temas mais do nosso dia a dia, para que a palavra de Deus seja ainda mais eficaz. E o estudo de hoje é como entender qual é o meu propósito, como descobrir qual é o meu propósito. E assim, gente, nós temos vários propósitos na vida, Nós temos propósitos, um propósito profissional, um propósito social, entre outros, mas o tema, o foco aqui vai ser o meu propósito espiritual. O que Deus quer que eu faça para o reino dele, E como descobrir isso? Bom, para nós começarmos a estudar esse tema, para nós começarmos a debater esse tema, eu queria ler um versículo com vocês que se encontra em Eclesiastes 3, versículo 1. É um versículo muito famoso, que diz o seguinte: tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Mas, Caio, o que isso tem a ver com a minha função de Deus no reino? É que demanda tempo. Demanda tempo para você descobrir. Demanda tempo para você tomar conhecimento sobre isso, sabe? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, Não é uma coisa que acontece de maneira instantânea. Normalmente você leva um tempo para saber e para descobrir. Por exemplo, eu, Caio, sou cristão desde que eu nasci, nasci em um lar cristão, mas só vim descobrir o meu propósito lá em 2018. Então, assim, demanda um tempinho, sabe? Mas existem alguns sinais que indicam, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, qual é o seu ministério, muitas das vezes. E esses sinais são importantes de você observar para você ter um direcionamento sobre, um norte para seguir. E, bom, quais são esses sinais? O primeiro sinal que eu considero o mais importante assim, que o seu propósito sempre vai estar relacionado com alguma coisa que te impulsione, que te move, que te gere interesse. Por exemplo, o meu propósito, o meu ministério é um ministério de ensino da palavra. Eu sempre gosto de ensinar, sempre estou aqui ensinando, explicando, desenvolvendo sobre um assunto. E esse é o meu propósito. E eu vim descobrir isso em 2018, como eu falei. E por que o ensino da palavra? Por que eu me sinto movido a isso? Porque eu gosto de ler, eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de debater sobre ela, sabe? Então eu percebi que isso era algo que me impulsionava, era algo que me movia, sabe? Era algo que realmente me dava prazer em fazer. O seu ministério vai ser algo, o seu propósito vai ser algo que te dá prazer em fazer, E eu percebi isso em 2018, O curioso é que antes de 2018 eu não gostava de ler. Eu adquiri o hábito de leitura nesse ano, e comecei a estudar e tal, e comecei a ver o quão era importante, o quanto eu gostava disso. Então o seu propósito vai estar sempre relacionado a algo que te impulsione, a algo que te move, a algo que te deixa empolgado, Uma outra característica de qual é o seu propósito, como você descobrir o seu propósito, vai ser algo com que você tem facilidade de fazer, você tem aptidão a fazer, Porque tem coisas que nós gostamos, mas não temos aptidão. Por exemplo, tem gente que gosta de cantar, mas não sabe cantar, não tem aptidão para isso, Então o seu propósito vai ser com algo que você tem aptidão a fazer. Por exemplo, se você é uma pessoa que fala bem, que tem uma boa oratória, que fala bem basicamente, muito provavelmente seu ministério vai estar, o seu propósito vai estar em relação a pregar a palavra, ou a ser um missionário, cuidar das pessoas, se relacionar com as pessoas. Por exemplo, se você tem facilidade
né, com a questão informática, questão de criação de conteúdo, né, questão de design, né, de edição e tudo mais, pode ser que o seu propósito esteja relacionado à questão da mídia da igreja, ou a questão de uma mídia de um movimento evangelístico, alguma coisa voltada para a área, né, de marketing e tudo mais, porque a gente pensa, não, o propósito é só relacionado a pregar a palavra de Deus, a ser um evangelista, a ser um missionário. Não, cara, seu propósito pode estar relacionado às outras áreas também. Por exemplo, se você é uma pessoa que é proativa, né, se você é uma pessoa que gosta de trabalhos braçais, pode ser que o seu propósito seja ajudar na faxina da igreja. E é um propósito muito digno também, né? Ajudar na faxina da igreja, ajudar na manutenção, né? Então o propósito vai estar sempre ligado a uma questão que te impulsione, que te gere interesse, e algo que você tem também aptidão a fazer. E uma coisa muito interessante, cara, quando você tem um propósito sobre determinada coisa, determinado assunto, é uma questão de, não vou dizer que é uma opinião unânime, mas as outras pessoas reconhecem isso, sabe? As outras pessoas veem isso e falam assim, cara, você tem uma pegada para ser um pastor, ou cara, você tem uma pegada para ser um cantor, para ser um músico, sabe? Então é algo que é notório, sabe? Entre as pessoas. Mas é claro, tudo isso, gente, demanda um tempo para acontecer. Como eu falei, as coisas não acontecem, né, do dia para a noite. Demora um pouco. Pode ser que demore anos. Mas você vai descobrir, Deus vai te orientar qual é o seu propósito, né? Então, assim, como eu faço para descobrir o meu propósito? É algo que me move, é algo que eu tenho aptidão a fazer, é algo que as outras pessoas reconhecem, né, as minhas características, mas principalmente é algo que Deus coloca no meu coração. E como entender algo que Deus coloca no meu coração? O que eu devo fazer para entender isso? De orientação dele, oração, joelho no chão e oração, sabe? Acho que essa é a principal ferramenta para você entender qualquer coisa de parte de Deus. Orar, se colocar diante dele, peça orientação, falou, Deus, para que eu vim nessa terra? Sabe? Para que eu nasci? Qual é o meu propósito aqui no campo espiritual, né? Na vida espiritual? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito dentro da igreja? Qual é o meu propósito dentro do reino de Deus? E ele vai te dizer, ele vai te orientar, né? Ele vai falar ao seu coração e você vai ter entendimento sobre o que fazer, sobre como pensar, sobre como agir e entender o seu propósito nessa terra. Amém? Antes de finalizar, eu queria orar por você. Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por essa pessoa que está me vendo nesse vídeo, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-la, que o Senhor possa orientá-la, Pai, e que o propósito dela se torne cada vez mais eficaz a cada dia, Senhor. Cada vez mais claro, Senhor, cada vez mais evidente. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar os seus planos, os seus projetos, em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Tchau. Graça e paz.